Qual a visão espírita da ressurreição do Cristo? A doutrina espírita vê a palavra Terriat Hametim em hebraico, que significa ressurgir aquele que está morto, de uma forma diferente. A maioria das pessoas, inclusive das religiões cristãs, elas aceitam ou entendem ou interpretam essa ressurreição como se fosse uma ressurreição física. Mas não é isso que, na verdade, acontece, porque Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele nos traz uma verdadeira aula sobre o significado da ressurreição dos mortos e da própria ressurreição do Cristo. Inscreva-se aí no nosso canal da TV Mundo Maior para que nós possamos continuar estudando juntos esses conceitos tão importantes, simples, porém muito profundos e significativos em nossa vida. Assim, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele argumenta: me perguntam como será a ressurreição dos mortos e com que corpo voltam. Olha que coisa interessante, porque Paulo diz assim, insensato. Ele não aceita essa pergunta de que corpo volta, embora que essa pergunta significa que aqueles que interrogavam Paulo aceitavam mais de uma encarnação, porque eles perguntam com que corpo voltam, porque se a gente tem vários corpos, várias existências, se há uma ressurreição, qual é o corpo que vem? Então as pessoas acreditavam, primeiro, numa ressurreição física e, segundo, na reencarnação, porque se tem vários corpos, a dúvida era qual é aquele que aparece na ressurreição. E Paulo usa uma expressão muito interessante, porque ele diz assim, insensato, como se fosse assim, como é que você pode fazer? Essa pergunta não tem razão de ser. Há um corpo material e um corpo espiritual, porque Paulo se baseava no que está escrito no Gênesis 2:7. O corpo físico vem do pó da terra, que depois retorna, e depois desse corpo físico Deus inoculou a centelha divina, o Nishmat Haim, que é o princípio espiritual que todos nós temos. Então o nosso corpo é dividido em duas partes, a parte material e a parte espiritual. A parte material, segundo o judaísmo, é dividida em corpo físico, baçar, e no sangue, que é dam. Por isso que Paulo diz que carne e sangue não herda o reino dos céus, fechando todo esse ensinamento magnífico, maravilhoso. Paulo diz assim, semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Semeado na corrupção, ressuscita incorruptível. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. E esse princípio a doutrina entende perfeitamente, como Kardec coloca na Gênese, que ele começa dividindo as matérias, ou os princípios, ou os conceitos de vida no planeta em duas partes. A parte material e a parte espiritual. A parte material diz respeito a tudo que nos cerca, e a parte espiritual é a centelha que permanece após a nossa morte física. Mas a morte existe, os mortos não. Jesus, na sua ressurreição, segundo Paulo e segundo Allan Kardec, ele teve um corpo espiritual. Ele não morreu uma segunda vez. Jesus foi visto subindo e ele era muito confundido todas as 14 vezes aproximadas que ele apareceu aos seus discípulos. A maioria não conhecia que era ele. Depois é que ele dava um sinal mostrando que o corpo dele tinha algo diferente, porque não é possível, Jesus tinha sido condenado, morto numa cruz há tão pouco tempo, e os discípulos não conheciam quando ele aparecia na forma perispiritual ou espiritual. Segundo os evangelistas, lá em Jerusalém, ele apareceu várias vezes, ele aparecia no cenáculo com as portas todas fechadas. Um corpo físico não pode entrar num ambiente sem ser pela porta. Então nós temos a mesma visão da doutrina espírita, essa magnífica que Paulo de Tarso coloca em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E no versículo 50, ele diz assim, o que eu quero dizer
é que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Como o próprio Salomão, no capítulo 12 do livro Eclesiastes, ele disse: rompido o cordão de prata, o corpo vai à terra que o criou e o espírito volta a Deus. Então, Moisés na criação, Salomão no entendimento dessa criação e Paulo na sua primeira carta aos Coríntios não deixam dúvida para nós do significado periespiritual, ou mais precisamente espiritual, da nossa ressurreição. Não podemos entender, a doutrina espírita não entende uma ressurreição física, porque há um mundo material e um mundo espiritual que é o verdadeiro. E a verdadeira vida é lá. E se nós ressuscitarmos com o nosso corpo incorruptível, nós com certeza estaremos com Cristo na vida eterna, na verdadeira vida, ou no Olam Rabá, que os hebreus conhecem e aceitam como mundo espiritual, como Jesus fala na sua parábola do rico e de Lázaro, de que todos nós despertamos no mundo espiritual. Um abraço para todos e até uma próxima oportunidade. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.